Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, 4 de março de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Atleta rio-grandino relata os momentos de aflição vividos na Ucrânia. Prefeitura tenta contornar a crise do sistema de transporte coletivo. Evasão escolar é uma preocupação no retorno presencial das aulas. Mais de 100 propriedades rurais já foram socorridas pela Prefeitura do Rio Grande por causa da estiagem. E o aumento de óbitos por Covid-19. Ministra da Agricultura diz que Brasil tem fertilizantes até a próxima safra. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O atleta rio-grandino Matheus Ramires, que estava na capital da Ucrânia atuando no clube profissional de futsal, concedeu uma entrevista à TV Farol, relatando os momentos vivenciados desde o início da guerra e a espera para retornar ao Brasil. Vamos conferir agora. O rio-grandino de futsal, Matheus Ramires, que estava na Ucrânia quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, contou como foi o primeiro dia quando iniciaram os ataques. Boa tarde, TV Farol. Bom, tudo começou, na noite de quarta para quinta, após o jogo, da minha equipe. Vida normal, a gente jogou o ginásio com torcedores e depois de lá a gente foi jantar. E logo na madrugada, começou os bombardeios, e o aviso, que a guerra teria começado. Matheus também falou do sentimento de estar em uma guerra longe da família. Bom, o sentimento era de medo, porque é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Uma tensão muito grande, um perigo muito grande. Senti muito medo, sim, mas eu não podia passar para minha família. Eu tinha que ser forte mentalmente e passar o menos de informações possíveis, menos de detalhes e passar tranquilidade. Foi isso que eu pensei, foi essa a minha decisão, E com certeza, eu sabia que eles estavam preocupados. Relatou sobre o apoio do governo federal brasileiro. Fácil acesso nunca é. Não somos só nós brasileiros, não sou só eu brasileiro que estava na capital da Ucrânia, eu não tinha eu tinha chegado há um mês, então eu não tinha feito nada na embaixada. A embaixada não tinha informação que eu estava no país, assim como 80% de todos os brasileiros. Mas eu tenho que ter gratidão, eles me ajudaram muito, e estenderam a mão, não o cargo político, mas a pessoa de cada um. O atleta, que já conseguiu sair da Ucrânia, nessa manhã, chegou à Polônia e contou como está a situação dele. Então, como vocês podem ver, a gente está no ônibus, sentido Varsóvia. É muito mais tranquilo, muito mais aliviado, mas sabendo que tem muita gente atrás. Tem uma guerra que continua, então a gente tem que ter cuidado nas palavras, cuidado no que vai falar, porque não é um momento fácil. A gente tem que orar e torcer muito, para quem ficou para trás e para quem está lutando. A Prefeitura do Rio Grande tem discutido alternativas para manter o sistema do transporte coletivo funcionando sem o aumento excessivo da tarifa. O transporte coletivo do Rio Grande passa por um cenário de dificuldades, devido especialmente ao aumento do combustível. A crise no sistema levou o município a se juntar a um movimento nacional, no qual prefeitos de diversas partes do Brasil têm procurado alternativas e pedido auxílio para a manutenção do sistema diante o aumento dos custos. A Prefeitura tem discutido alternativas para manter o transporte funcionando sem que a elevação dos preços impacte integralmente na tarifa. Em dezembro, as empresas defenderam em reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte aumentar a tarifa de R$ 4,35 para um valor médio de R$ 6,17. A proposta não foi aceita.
Já em janeiro, o executivo definiu pela intervenção na empresa de bilhetagem eletrônica, Mobicard. A decisão foi tomada diante dos atrasos nos repasses dos pagamentos para as empresas do transporte coletivo e a falta de informação clara sobre as operações realizadas. Logo depois, no início de fevereiro, foi instituída uma comissão para analisar os custos das empresas de ônibus. Conforme o secretário Anderson Castro, da Secretaria Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, os técnicos da Prefeitura consideraram as despesas e retornos financeiros das empresas para chegar a um valor médio de tarifa considerado ideal para garantir a viabilidade do sistema. O levantamento feito pela Prefeitura chegou ao valor médio de R$ 5,14, 20% menor do que o valor apresentado pelas empresas anteriormente. Com o retorno das aulas, a evasão dos estudantes é uma preocupação para a comunidade escolar. Conversamos com o conselheiro tutelar Edmilson Cosme sobre a atuação do Conselho Tutelar na evasão escolar e a parceria com as escolas. Vamos conferir. O conselheiro tutelar Edmilson Cosme falou como o Conselho Tutelar atua nos casos de evasão escolar. Quando acontece de uma criança não estar frequentando a escola, tem toda uma rede de atenção à infância hoje no Brasil. Essa rede é acionada pela escola, através dos CRAS, através das secretarias e delegacias de educação, que se vai em busca da criança e desse responsável para saber por que não está indo, porque muitas vezes a evasão escolar não é só um problema da criança não estar indo. Vai desde que tem uma mãe preguiçosa que não acorda cedo para levar a criança e estão proibindo a criança de ir para a escola. Então uma atuação por si só do conselho, chegar lá e dizer ela tem que ir para a escola, não dá o diagnóstico de toda a realidade que pode estar por trás daquela criança não estar frequentando a escola. Então tem que ter essa rede de atenção, é fundamental ter alguém do serviço social do município visitando a família e diagnosticando o motivo de não estar indo. É uma caminhada, nem sempre foi assim. A Secretaria de Educação não tem serviço social, são parcerias que são feitas, mas tudo, né, Bruna, no Brasil e no mundo que se vê a história, as conquistas não são da noite para o dia, né? É uma produção coletiva, segundo as necessidades, segundo o entendimento dos governos, das ONGs, da sociedade civil organizada, que vai pressionando o governo, deputados, senadores, vai se construindo uma política. Na infância é a mesma coisa, vai se construindo uma política de proteção à infância. Quando fala em proteção, diz assim, mas só protege. Não, tem a obrigação também dos adolescentes, que já são responsáveis, ver os motivos por que eles não estão indo, esse reforço junto à família. Por exemplo, uma família desestruturada, desorganizada, muitas vezes o adolescente não pensa mais em ir para a escola, porque ele não tem essa cultura de ir. E aí o Conselho explica, busca parceiros como tem o projeto Ametista da Marinha e o Renascer, o CCMAR, o Jovem Aprendiz, e aí fala da necessidade dele estar na escola. Se busca parcerias e motivação para ele estar na sala de aula. Ele falou também das providências que as escolas devem adotar nos casos de evasão. Procurar as secretarias no caso do município, a delegacia no caso do estado, né, e uma parceria junto à família, buscar que a criança volte. Não retornou, tem por escrito da família que não retornou. É encaminhado ao Conselho Tutelar, o Conselho atende essa família, busca os motivos que não e exige junto à família que cumpra, né, o dever, a obrigação do poder familiar de manter a criança na escola. Isso não acontecendo, o Conselho encaminha ao Poder Judiciário os casos de descumprimento injustificado, mas isso é muito raro acontecer. Geralmente junto à família, se encaminha para o psicólogo, se continua acompanhando, geralmente eles voltam para escolas. Mais difíceis mesmo são casos de adolescentes de mais de 15 anos, porque se matriculam à noite e acabam desistindo por N fatores, né? Mas crianças hoje, em idade escolar fora da escola, pouquíssimas estão. Edmilson falou da importância da parceria das instituições de ensino com o Conselho Tutelar no retorno das aulas. É fundamental, né?
Até como te falei, assim, a porta de entrada para sofrimentos que estão sendo causados pelas crianças vem principalmente através da escola e hoje das unidades básicas de saúde da família. Os professores hoje conseguem diagnosticar e o Estatuto da Criança e Adolescente traz essa obrigatoriedade no artigo 13 do ECA, que fala que toda suspeita, mesmo suspeitando para proteger o profissional de educação, caso esteja enganado, é obrigatória a comunicação ao Conselho Tutelar, de suspeita de maus tratos. E ainda informou que os serviços do Conselho Tutelar estão disponíveis para a comunidade. Para a comunidade que está nos assistindo, né, o Conselho Tutelar de Rio Grande, ele não fecha nunca, fica na rua Duque de Caxias 430, quase esquina Doutor Nascimento, funciona 24 horas por dia, durante a semana em horário comercial e fim de semana e à noite e em horário em regime de urgência. O telefone de lá é 3231-1811. Rio Grande continua em alerta devido à estiagem no município. A situação de seca já causou mais de 136 milhões de reais em prejuízos. As maiores perdas estão na soja e na pecuária de corte. Em estado de emergência em função da estiagem, Rio Grande já soma mais de 136 milhões em prejuízo. Os dados são da Emater, Ascar e demonstram os impactos econômicos da seca no município. As maiores perdas estão na soja e na pecuária de corte, onde se concentram quebras de mais de 120 milhões. Conforme o engenheiro agrônomo e extensionista rural da Emater Rio Grande, Aldair Gaiordo, a situação se estabilizou nos últimos dias de períodos chuvosos, chegando a 22 milímetros de precipitação média na última semana. A Secretaria da Pesca, Agricultura e Cooperativismo segue atuando na limpeza de açudes que estão utilizando como bebedouro para os animais. Atualmente, o trabalho de enfrentamento à estiagem, em parceria com a Defesa Civil, Emater, Secretaria de Zeladoria e Exército Brasileiro. Recentemente, o município firmou convênio com o governo do Rio Grande do Sul para a construção de 10 açudes. Estruturas de maior tamanho e com capacidade para auxiliar na irrigação de lavouras de até 2 hectares. A proposta compõe o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. As famílias que serão beneficiadas com a instalação dos açudes no município já foram selecionadas. O projeto de execução já está sendo elaborado pela Emater e o órgão estima que a construção inicia nos próximos meses. Perdas no campo. Milho cerca de 50%, prejuízo estimado de 2,8 milhões. Soja cerca de 40%, prejuízo estimado de 63 milhões. Olerícolas em torno de 60% entre janeiro e fevereiro. Prejuízo estimado de 9,7 milhões. Olerícolas frutíferas, cerca de 30% em média. Prejuízo estimado de 1,7 milhões. Pecuária leiteira, cerca de 50%. Prejuízo estimado de 1,55 milhões. Pecuária de corte, cerca de 40%. Prejuízo estimado de 58 milhões. Total, 136,76 milhões de perdas. As mortes de idosos por Covid-19 aumentaram na segunda quinzena de fevereiro. Os dados de hospitais de São Paulo e Rio de Janeiro mostram o crescimento mesmo com a terceira dose aplicada em novembro. 2 anos após o início da pandemia, os idosos voltaram a se destacar entre as principais vítimas da Covid. Levantamentos feitos em 2 dos maiores hospitais de referência para o tratamento da doença no país, o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e o Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, revelaram que no início de fevereiro, de 70% a 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com um esquema de vacinação incompleto.
Mas a partir da segunda metade de fevereiro, esse percentual caiu para aproximadamente 50%, revelando uma nova mudança no perfil das vítimas. Na outra metade, a maioria são idosos que tomaram a terceira dose entre setembro e novembro. No fim de 2021, o surgimento da variante Ômicron mais transmissível favoreceu a rápida disseminação da nova cepa no país. E uma terceira onda da pandemia no Brasil foi detectada a partir de janeiro deste ano. Com isso, ficou ainda mais clara a vulnerabilidade daqueles que concluíram o esquema vacinal há mais de 4 meses e são particularmente frágeis. A mudança de perfil reforça a ideia da necessidade de uma 4ª dose de vacina para as pessoas com mais de 60 anos. Ontem, durante uma coletiva, a ministra da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que o Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio até outubro e que o governo já trabalha desde o ano passado com alternativas para garantir o suprimento para o setor, como o Plano Nacional de Fertilizantes. A ministra Tereza Cristina garantiu que não há problemas com a safra neste momento, já que a safrinha de milho já está em produção. Segundo ela, o que precisava de fertilizantes já chegou e está com o produtor rural. Tereza Cristina falou que o setor privado confirmou a existência de estoque de passagem de fertilizantes suficiente até outubro. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados do chamado NPK, nitrogenados, fósforo e potássio. No caso do potássio e dos nitrogenados, a dependência chega a 95%. A Rússia fornece os 3 produtos para o Brasil. O governo federal também já trabalha com alternativas, como o Canadá, para garantir o suprimento para o setor em caso de escassez provocada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos aí uma conversa mais firme com o Canadá, que é o maior exportador de potássio, né, que o Brasil tem a maior dependência nessas importações. A ministra também defendeu o Plano Nacional de Fertilizantes como importante instrumento para a independência do Brasil nesse tipo de insumos. Seria uma coisa imperativa o Brasil deixar de ser um importador do tamanho das necessidades que hoje ele tem, né, da importação de fertilizantes. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.